como vai você? Seja bem-vindo a mais uma aula do Intelexcel. Na aula de hoje, você vai aprender a mesclar células, preservando dados em todas as linhas. Você já percebeu que quando você vai mesclar dados, você seleciona todos os dados que quer mesclar e clica em Mesclar e Centralizar aqui na página inicial. Quando você clica aqui, o Excel mostra essa mensagem. A mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta os outros valores. Eu vou apertar em OK e a célula está mesclada do jeito que eu quero. Só que quando você desmescla essa célula, você perdeu todos os outros valores aqui embaixo. Tá certo que mesclar células é uma das piores práticas do Excel, mas às vezes ela é importante para poder deixar uma planilha com menos informações, chamando atenção para onde deve chamar. Por exemplo, é irrelevante ter tanta despesa aqui como se fosse um banco de dados tradicional. Algumas pessoas, por necessidade, preferem que apareça somente uma despesa e que ela centralize todo o restante das despesas nessa tabela daqui que fica evidente. Então, se a sua necessidade é de mesclar células e mesmo assim preservar os valores aqui para usar fórmulas, você vai ter que aprender esse truque. Vamos primeiro dar uma olhada em como é prejudicial a perda desses valores quando você usa fórmulas em células mescladas. Eu vou fazer um soma-se aqui, que me pede um intervalo de células onde terá o critério para fazer um soma baseado numa condicional se. Então, esse daqui é o critério. Eu quero somar todas as receitas. Então, ele vai identificar que essa célula tem receitas, que são todas essas aqui, e vai somar todos esses valores abaixo. O intervalo de soma será esse daqui. Eu vou apertar OK. Ele vai somar só a primeira, porque aqui a gente desmesclou a célula que estava mesclada e a gente perdeu as outras receitas que estavam escritas aqui. Agora, vamos fazer essa mesma fórmula aqui para baixo. Vamos alterar aqui os critérios. Eu quero somar as despesas e vamos ajustar também o intervalo de dados, porque eu não congelei eles e eles foram arrastados para baixo. Veja que na despesa aconteceu a mesma coisa. Ele somou só esse primeiro valor daqui que deu 9.473, porque aconteceu a mesma coisa com a receita. Ele perdeu todos os dados para baixo e não identificou nenhum desses outros dados aqui como receita ou como despesa, respectivamente. Então, você vai aprender agora a como contornar esse problema para células mescladas. Vamos voltar com os dados que estavam aqui. Eu vou colar valores. E o truque para poder conservar esses valores aqui e o soma-se, que agora já somou certinho todos esses valores aqui, ó, eles dão 21.329, igualzinho o total de receitas com o soma-se baseado nessa receita daqui. O truque é o seguinte: você vai vir em qualquer célula aqui do lado e vai selecionar as células com o mesmo tamanho da mesclagem que você quer fazer aqui. Por exemplo, eu quero mesclar 4 células aqui, então eu vou selecionar 4 células aqui brancas e logo em seguida eu vou mesclá-las. As células estão mescladas. O próximo passo é usar o pincel de formatação e clicar nas células com a receita. A gente perdeu a formatação da fonte porque a gente usou o pincel de formatação, porém, a nossa fórmula soma-se ficou intacta, porque quando você usa esse método de mesclagem, olha só o que acontece, eu vou desmesclá-las e todas as receitas ficaram preservadas. Mesmo se eu tivesse mesclado essas descrições aqui, que tem o mesmo formato, eu vou pegar aqui minha referência de célula mesclada em branco, vou selecionar o pincel de formatação e clicar nelas. Nessa célula só tem salário, não tem mais nada, mas se eu desmesclá-las, todo o restante dos meus dados estarão preservados. O contrário do que se eu fizesse assim: selecionasse elas, clicasse em mesclar, o Excel ia informar que eu ia perder os valores abaixo da célula superior, que é salário. Vou apertar OK. Se eu desmesclasse, perdi tudo. Vou apertar Ctrl Z aqui para poder voltar com os nossos dados e a gente vai acabar de usar a nossa técnica. Eu vou usar o pincel de formatação nessas células mescladas que eu fiz. Vou voltar com a formatação das fontes que eu perdi aqui ao formatá-las conforme as células mescladas. Vou criar outra célula mesclada aqui, porque em despesa tem mais linhas do que receita, então eu não posso usar essa mesma. Eu vou mesclar todas essas aqui e depois irei no pincel de formatação e vou clicar na primeira célula de despesas. Eu vou reconstituir aqui a nossa borda, porque quando você faz isso, você vai copiar a formatação dessa célula daqui, que é a padrão do Excel, fonte calibre, sem nenhum alinhamento. Então, eu estou usando a fonte Segoy UI, número 12. O único ponto negativo de usar esse recurso é porque você tem que refazer a formatação igual eu estou fazendo aqui.
Só que todas as suas fórmulas que estiverem baseadas em células mescladas, utilizando esse truque que você acabou de aprender, elas serão completamente preservadas, porque os dados das células também estarão preservados. Espero que essa dica tenha te ajudado demais. Eu vou deixar essa planilha daqui lá no site do IntelliExcel para vocês praticarem. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Nos vemos na próxima aula e tchau, tchau!